aqui com mais um vídeo no canal. Agradeço desde já a presença de todos vocês, gratidão. Antes de mais nada, curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal, que assim estarei divulgando novidades para vocês a respeito das pinturas, trazendo para vocês o processo de pintura para esta tela aqui. Tá? É um logo meio expressionista e tem uma paisagem ao fundo também, com céu, nuvens, um pouco de vegetação. Neste vídeo eu separei o processo de montagem para este logo, para vocês aprimorarem cada vez mais os seus estudos na casa de vocês e fazerem suas telas. Vamos lá? Como vocês podem ver, eu já fiz um esboço do desenho, um traço bem simples da localização do tamanho do objeto central, que no caso é um lobo. Eu deixei uns traços bem simples do local o nariz, da boca, dos olhos, o formato do corpo dele, e também a vegetação, marquei o local. É um traço bem simples, só esboçado para eu ter um controle maior durante a pintura. Essa pintura que tem ao redor do lápis é um lápis de cor aquarelável, e passei um pouco com aquarela só para marcar alguns tons de que eu já tenho em mente qual que irei usar e para não perder no meio do processo. Começamos a fazer a pintura a partir do fundo da tela, o que está mais distante, no caso é o céu. Eu fiz um céu, eu gostaria de ver um céu meio amanhecendo o dia, já clareando, mas um pouco da noite ainda dá para perceber. Então eu fiz um azul, eu coloquei um pouco azulado da noite ainda, meio que indo embora, e ao fundo eu acrescentei já um branco, informando que está amanhecendo o dia. E um degradê do azul para o branco com uns tons rosados, de um dia amanhecendo com um céu meio rosado. Essa tinta que eu utilizei é tinta a óleo. Geralmente, nas telas que vocês veem preparando aqui, eu faço todo fundo com tinta acrílica. Nesta tela em especial, eu preferi fazer com tinta a óleo os detalhes do fundo da tela também, pois eu queria fazer um pouco de degradê, ter um pouco mais de tempo para trabalhar com a tinta. Então, a tinta a óleo, como ela demora mais para... Como a tinta a óleo tem um tempo mais tardio para secagem, achei mais interessante, nesse caso, utilizar a tinta a óleo. Depois preenchi com tinta rosa orquídea, formatando as nuvens no céu e um pouco de azul de fitolocianina com azul celeste mais embaixo, para as nuvens mais distantes. A pincelada é batida com um pincel fino, chato, de cerdas preferíveis de cerdas mais duras. Depois eu vou preparar um vídeo para vocês só a respeito dos tipos de pincéis importantes, tá? Mas um pincel com cerdas mais chatos é um bacana para fazer as nuvens. Depois acrescentei um pouco de branco acima das nuvens para dar um pouco de luminosidade nelas. No chão, eu preparei uma base branca no chão de terra e depois joguei um pouco de terra de cena natural, com muito pouco terra de cena natural e mais preto para dar um sombreado num degradê de profundidade do chão. E ao fundo da vegetação, eu utilizei um preto com terra de siena queimada e muito pouco verde. Feito a paisagem, agora iniciamos a pintura do objeto central, no caso o lobo. Eu marco a localização da boca dele, reforço com a pintura, né? A boca, o nariz, já deixo pronto o olho também. Eu uso o tom preto puro, neste caso, para marcar, por enquanto, apenas fazer uma marcação. Na sequência, estou pintando o corpo do lobo. Antes de fazer o processo de pelagem, eu quero o lobo bem branquinho. Antes de fazer o processo da pelagem dele, eu deixo uma marcação do tom da pele que eu quero para este lobo. Então, usei umas cores bem vivas para deixar um tom de pele meio que recebido pela luz do dia amanhecendo, um tom meio azulado. Então coloquei um pouco de azul e amarelo ocre em algumas partes do lobo para dar um tom de luminosidade na pele dele. Acrescentei as partes que estão sem a pintura com branco de titânio
para já ir clareando um pouco o lobo. E já começo a preparar um pouco de sombra abaixo do pescoço dele, passando os riscos de preto e em algumas outras localidades do corpo, com um pincel para fazer um efeito mais esfumaçado, para diluir um pouco o preto, não ficar tão taxado a pintura. Eu utilizei um pincel mais seco para deixar um esfumaçado de preto em algumas localidades do corpo do lobo, para dar um efeito de sombra. Já deixo de antemão o nariz e a boca, já vou colocando os detalhes finais, colocando um pouco de luz e sombra na ponta do nariz, formatando as narinas. Vou formatando melhor também abaixo do nariz, na marquinha que tem no lobo e na boca também. Eu faço esse processo para deixar secando um pouco a pintura que eu fiz já há pouco no corpo do lobo. Logo na sequência, já começamos a trabalhar com a pelagem do lobo, colocando um branco de titânio com o pincel zero. Pincel zero marcando muito pouquinho os traços finos pela forma da pelagem do lobo. E vou espalhando aos poucos o branco e vendo o quanto eu posso acrescentar cada vez mais para deixar ele o mais branco possível, mas sem cobrir totalmente a pintura base que eu deixei mais abaixo, que é esse azul com o amarelo, com o amarelo ocre. Eu não falei antes, mas a pintura base do lobo, que é o azul e esse amarelo ocre, eu fiz com tinta acrílica, porque eu queria que secasse mais rápido para começar a trabalhar logo com a tinta branca, que é a óleo, para fazer a pelagem. Então a pele do lobo, o fundo dela, da pele do lobo, que está com azul e amarelo ocre, eu fiz com tinta acrílica, que seca com cerca de 30 minutos já estava seca essa pintura. E na sequência já começa a fazer a pelagem do lobo, acrescentando o branco com o pincel zero e fazendo esses pelos fininhos nele. E aos poucos vou observando como é que está ficando o resultado e vou vendo onde eu devo colocar mais tons branco e menos tons branco, para não cobrir tanto o azul e o amarelo. Vai dando um efeito bacana esse branco, a pelagem dele vai começando a surgir e vai dando vida ao objeto central. E ele vai chamando bastante atenção. E você tem a opção de cada vez clarear mais, deixar ele bem iluminado, colocando uma luz vindo em direção ao rosto dele, pegando alguma pelagem abaixo do pescoço. Mas mais próximo do pescoço, na altura da boca, eu deixei mais escuro para uma parte de sombra ali. Então coloquei um pouco mais de preto ou terra de cena queimada, um pouco espalhado com o pincel esfumaçado. Vou colocando os detalhes finais na pelagem do lobo. Tem umas partes marcadas com um pelo mais escuro ou preto. Esse momento final é importante para você dar um acabamento final na pintura, fica bem interessante. Quanto mais carinho você tem pela sua pintura, você vai observando os detalhes que podem melhorar aqui e ali. Isso dá uma diferença enorme enquanto você termina a sua pintura. Os detalhes finais, quando você faz com todo carinho, vai dar uma diferença enorme. Depois que o céu já está mais seco também, eu vou acrescentar depois uns pontos de branco de titânio para dar um efeito de estrelas ao fundo e uma lua pequena onde o lobo está observando. Logo na sequência, assim que eu terminar de fazer o lobo, eu vou fazer esses detalhes no céu. Está aí, meus amores, mais uma pintura magnífica no canal do Tato Leal. Um lobo expressionista com um cenário de uma paisagem amanhecendo ao dia, um ambiente tranquilo. A sensação que cria é como se fosse uma alma na tela. Eu acho muito interessante esse processo de criação de tela. Parece que cada tela que você faz tem uma vida.
façam as pinturas de vocês. Pode deixar um comentário aqui no vídeo que eu prometo responder o mais depressa possível. Além do mais, eu estarei deixando também o contato das minhas redes sociais. Podem mandar mensagem à vontade. A foto oficial desta pintura estará postada nas minhas redes sociais. Vão lá e comentem, curtem, se inscreverem no canal para receberem cada vez mais novidades. Toda semana eu estarei postando um vídeo novo aqui com ideias interessantíssimas sobre a pintura em tela, pintura artística e também processo de preparação de tela. Um beijo e até a próxima!